um bate-papo com a Psi. Hoje está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. E nós já pedimos licença para entrar aí na sua casa e ficar conosco até o final. Que você possa estar compartilhando com seus amigos, compartilhando com seus familiares. E vamos estar falando hoje de assuntos concernentes a uma necessidade da humanidade. Falar de saúde mental é necessário. Eu costumo dizer que o mundo está pedindo saúde mental. Eu gosto sempre de deixar um versículo, porque nós não estamos aqui só como profissionais da área da saúde mental, mas nós também somos líderes religiosos aqui na cidade. E a palavra do Senhor diz em Oséias 4:6, que o povo perece porque falta o conhecimento. E nós trazemos aqui de cunho informativo conhecimento à população, à sociedade de São Sebastião, entorno, vizinhança. Nessa noite, eu estou aqui com a Nilvani Alencar, que é nossa colega no consultório Evoluir de Psicologia. Ela trabalha conosco, ela também é uma pastora da igreja IAP, aqui em São Sebastião. E nós vamos estar falando, dentro da psicologia, nós vamos estar falando hoje de uma abordagem. A psicologia ela tem muitas vertentes, muitas abordagens. Eu, particularmente, trabalho com a comportamental. E tem uma que está assim muito em alta, se fala muito sobre, que é a constelação familiar. E no nosso consultório Evoluir, a Nilvani é a responsável por trabalhar com essa abordagem. E a maioria das pessoas, Nilvani, não sabem de fato, de verdade, o que é essa constelação. Existem assim algumas incógnitas, existem algumas até falácias acerca do que é essa constelação. Então, de uma forma já simples, eu já digo para você, é uma abordagem dentro da psicologia. E nada melhor agora para explicar para nós, a nossa convidada. Muito bem-vinda, Nilvani. Obrigada. Mais uma vez aqui no nosso vídeo podcast. É um prazer estar recebendo você, nos sentimos honrados. E a primeira pergunta já é para você estar explicando aqui para o nosso público o que vem a ser a constelação familiar. Lembrando que nossas informações aqui é de cunho informativo, mas que possa trazer esclarecimento à nossa população nessa noite. Muito boa noite a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado por me receber, né? Como o apóstolo Lin disse, dentro da sua casa. Então, o que seria constelação familiar? Na verdade, a gente trabalha com a psicologia sistêmica e dentro da sistêmica com a constelação familiar. O que seria isso? Seria a gente vê o indivíduo como constituinte de um sistema, como um organismo vivo dentro de um sistema. A gente nunca vê o indivíduo separado do sistema. Ou seja, é como se fosse uma parte, uma engrenagem de todo o sistema. Se a gente pegar um computador, ele tem várias engrenagens e para que ele funcione bem, todas essas engrenagens precisam estar no seu lugar, desenvolvendo a sua função, né, para que as coisas funcionem bem. E é mais ou menos assim que a gente vê o indivíduo dentro do contexto dele, dentro do ambiente dele, e a gente vai trabalhar não o indivíduo separado do seu sistema, mas a gente tenta ver todo o sistema para perceber aonde que ele está e possivelmente não, com toda certeza, todos os traumas dele vão vir, todas as disfuncionalidades, vamos colocar assim, vêm dele estar num lugar que não seria o dele, né? É mais ou menos a mesa com cadeiras, o lugar para a mãe, o lugar para o pai, o lugar para o filho, e cada um na sua cadeira. Quando um sai da sua cadeira, o outro ocupa essa cadeira, e aí começa o sofrimento, a dor, a ferida, e perspectivas que nunca vão ser alcançadas, né? Porque a gente só alcança algo de fato quando nós estamos na nossa cadeira. É mais ou menos isso. Que tremendo, então, já há um entendimento acerca disso,
Porque quando se troca de papel dentro da família, traz um transtorno tão grande. Então, quer dizer que dentro da constelação familiar, dentro da sistêmica familiar, nós estudamos o indivíduo como um organismo. Parte do todo. Parte de um todo. Parte do todo. Ou seja, ninguém é sozinho. Não, nós somos seres gregários, né? Isso. Nós somos seres gregários, fomos chamados mesmo para viver socialmente, para interagir. É dentro da interação social que nós nos sentimos pertencentes, é dentro dessa interação que existe, de fato, um sentido existencial, um propósito, né? Porque uma vida sem sentido seria irracional, não tem como ir para frente. Os sonhos, eles existem por quê? Porque existe algo que nos impulsiona aquilo, né? E sempre tem pessoas envolvidas nos nossos sonhos, né? Os nossos filhos, nosso marido, a nossa comunidade, as pessoas, ao grupo que pertencemos, né? O nosso sonho nunca fala só de nós. E pode acontecer sim, mas aí essa pessoa é doente, né? Quando a pessoa tem um sonho que só envolve ela. O psicopata, qual que é a questão do psicopata? O sonho dele só envolve ele e não importa o meio pelo qual ele vai atingir, né? Poxa. Aí já vai para o transtorno. Exato. Mas enquanto tem pessoas envolvidas, né? Fala de um sistema, fala de um indivíduo que dentro da interação social, ele põe propósito e sentido na sua própria existência. Engraçado que se o indivíduo humano, ele nasce e não tem ninguém para tomar de conta, que não tem um grupo para ser agregado, ali ele não sobrevive, né? Tem sempre que ter alguém para cuidar. O ser humano é o único animal que, se ele for abandonado e não aparecer alguém que substitua esse cuidador, ele vai morrer. Ele não tem como sobreviver, né? Existem até alguns casos assim bem curiosos, né, de seres humanos que foi deixado na mata, mas aí veio uma cadela, né, e amamentou aqueles bebês. Tem essas histórias, são reais, né, são verdadeiras, mas o que isso mostra, o que isso prova? Que o ser humano, ele é dependente de um cuidador, sempre vai ser assim. E aí, a depender desse cuidador, a forma como ele é cuidado, a forma como o sistema funciona, essa pessoa vai se tornar uma pessoa saudável ou não, né? Às vezes a pessoa até é funcional em algumas esferas da vida e disfuncional em outra, que são aquelas que trazem sofrimento, trazem dor, a pessoa não entende muito bem. A terapia sistêmica, ela vai trabalhar exatamente nisso, né? A origem, é mais ou menos isso, a origem do problema. Nós não raiz, né? Isso, a gente vai para a raiz do problema, onde iniciou, e a partir daí a gente começa um trabalho. Ótimo, que maravilha. Chegar nas suas raízes, engraçado que muitas pessoas, elas não entendem até a necessidade de uma terapia, né? Mas os reflexos na convivência, nas relações interpessoais, elas são muito visíveis, muito latentes. Outro dia estava em uma roda de conversa, alguém parou e falou assim: você está observando todo mundo, né? Eu não sei se vocês já te pararam com essa pergunta. Eu falei assim: não, nesse momento aqui eu não estou atendendo ninguém, não estou observando ninguém. Aí essa pessoa falou assim: mas existem comportamentos muito, e a pessoa insistia como se naquele momento ali, mas de fato isso é verdade. O reflexo de quem nós somos hoje tem muito a ver com a nossa origem. Eu costumo dizer que uma criança desejada, amada, bem cuidada, o reflexo é bem diferente daquela que foi rejeitada. Ou seja, dentro de uma constelação familiar, que é uma ferramenta dentro da sistêmica, né? Sim. Você pode alcançar essa origem? Olha, não existe... Ou essa raiz, né? Assim, não existe um determinismo, né? A gente não trabalha com determinismo, né? As causas de um problema porque teve um pai e uma mãe que foi disfuncional. Às vezes não é bem assim, às vezes é só uma interpretação. Uhum. A gente trabalha como um desenvolvimento de mecanismo de defesa que começa desde o útero, né? Ou seja, como assim? O mundo emocional de um bebê que está dentro da barriga da mãe, ele é o mundo emocional da mãe. Sim. Né? A criança, ela ouve sons,
ela reage a conversas de pessoas que são queridas. Por quê? Como que isso acontece? Porque o mundo emocional da mãe é que vai reger essa criança ainda dentro da barriga. É muito interessante que existem agora, né, até mesmo exames de imagens, né, que consegue contactar, consegue ver os pontos no nosso cérebro, as sinapses que tem relação com o pensamento, e esses exames já demonstram que a criança dentro da barriga da mãe, ele já pensa, agora não sei sobre o quê, né? Mas assim, nos exames de imagem existem alguns circuitos que eles são acionados quando alguém está pensando, né? E no exame de imagem do cérebro de um bebê, isso é possível, é reconhecido isso. Então, ou seja, a criança dentro do ventre, ele já pensa, ele já vive um mundo que não é o nosso mundo, é um mundo emocional. E é interessante que quando a gente fala sobre constelação, a gente fala que uma pessoa ela procura terapia quando já estourou tudo. É muito parecido com o bebê, né? O bebê fica dentro do ventre, aí quando ele já não dá conta mais de se mexer, quando não tem mais espaço, ou eu nasço ou eu vou morrer, né? Então ali ele... Entre sofrimento, é o termo usado dentro da... Exatamente. Da obstetria, né? Isso. Entre sofrimento. Aí o bebê ele nasce. Então muitas vezes a pessoa fica pensando que o sofrimento dela vai matá-la, vai destruí-la. E muitas vezes não. Esse sofrimento vai te levar para um novo nascimento, né? Outro nível. Isso. A pessoa ela entra em sofrimento e aí não dou conta sozinho, preciso de ajuda. E aí quando ele busca ajuda, ele descobre um novo mundo, uma nova forma de interpretação dos fatos. Porque na realidade, os nossos sofrimentos não dizem respeito a outra pessoa, dizem respeito a nós e como nós interpretamos o mundo. Na constelação a gente fala assim, que o relacionamento de uma mãe com o bebê, do pai com o bebê, isso pode ser os cuidadores. Isso vai ser a dinâmica para toda uma vida. Uma pessoa que se sente rejeitada pelos pais, quando criança ele se sente rejeitado no trabalho, ele se sente rejeitado na escola, e aí ele se casa e se sente rejeitado por quem casou com ele. É um pouco para a gente pensar, né? Se a pessoa casou com você, ele não te rejeita, pode vir a rejeitar. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas eu estou falando do emocional da pessoa, o sentimento de rejeição. Não começou no casamento, né? Sim. Quando a gente começa a pensar, desde lá da infância. E tudo começa mesmo. Na raiz. Na raiz, na infância. E dentro disso a pessoa fica buscando essa compensação todo o tempo, né? Sim, quem acha que não foi cuidado o suficiente pela mãe, ele vai se casar com alguém querendo colocar essa pessoa no lugar da mãe. Eu vou casar com alguém que vai cuidar de mim, que vai me entender, porque eu não sou entendido dentro da minha casa pelos meus pais, pelos próximos. E aí é mais uma frustração, porque os pais da gente, ninguém dá o que não tem. Né? Eita. A pessoa só dá o que tem. Então eles têm as limitações dele, o que não quer dizer que a gente não é amado, né? Se a gente é cuidado por alguém, eu não sei qual que é a linguagem de amor dessa pessoa, né? Mas a gente é amado. Agora, algo é fato, que se existe essa raiz de rejeição, suprir é quase que incapaz por um parceiro, por uma parceira, por um colega. Quase que não tem como, né? Porque é algo que não é dali, é de uma raiz. A questão são as perspectivas, né? A pessoa, quando ela se relaciona com o outro já com uma perspectiva anterior à pessoa, né? De eu ser compreendido de alguma forma, como eu não fui antes, ele já entra com uma perspectiva assim... A probabilidade dessa pessoa ser frustrado, ela é tipo 99,9%. Vamos tirar 1%, né? Talvez a pessoa acertou na loteria, quem sabe. E aí entra a questão da terapia, né? Em todas as abordagens, aprender a lidar com essas demandas vai fazer toda a diferença para que haja um convívio, para que haja uma relação que é emocional, que é interpessoal, de forma saudável, né?
Sim. A terapia na constelação, a gente vê a pessoa dentro do sistema, conforme eu falei. Aí, na terapia, o que a gente traz à luz, né? Não é que a pessoa não saiba, na verdade, ela não tem o discernimento daquilo que ela sabe. Né? Porque só ela conhece a própria história. Então não é o psicólogo que faz algo, né? Aquela questão que você falou assim, você está observando todo mundo. Tem gente que pensa que psicólogo lê a mente, a gente não lê mente de ninguém. Tem uma bola mágica. Inclusive, para que haja uma terapia funcional, é necessário que a pessoa fale sobre, né? E aí, se ela não falar, é impossível até, eu creio, fazer um trabalho efetivo e ter um início, um meio e uma conclusão. É necessário que a pessoa se abra, fale de alguma forma. Esse vínculo, né? Essa abertura, essa cumplicidade. Sim. É muito interessante. E é dentro da constelação familiar que nós tratamos da tão conhecida que de alguns e de outros não, a chamada criança interior. O que é essa criança interior que todo mundo hoje parece que está na moda, que questiona o que é, de onde vem, para onde vai, o que é isso mesmo? E eu acredito que os nossos ouvintes, se não ouviram, estou ouvindo agora, mas sempre alguém está falando sobre essa criança interior. E engraçado que, às vezes, eu costumo ilustrar o desenho da evolução, né? Que o indivíduo, o sujeito, ele cresce, ele amadurece, ele casa, ele adquire a idade, mas as atitudes dele, às vezes, não condiz com a idade, com a profissão, com o grau de instrução. E o que está acontecendo nesse momento? Seria essa criança interior? Quem é ela? Com certeza, né? Na verdade, a idade, ela não significa exatamente maturação, não significa que a pessoa tenha maturidade, né? A gente pode ver uma pessoa de bem mais idade, sem maturidade nenhuma, totalmente infantil. Um exemplo simples pode ser a pirraça, né? Uma criança, ela chega numa loja de brinquedo, eu quero esse brinquedo aqui. Aí o pai e a mãe, não vou levar. E ele cai no chão, e ele estribucha, e ali ele dá birra. Aí ele se torna um adulto e não amadureceu. Aí quando as pessoas não fazem exatamente o que ele quer, então não vou, então não como. Isso também é pirraça, só mudou a configuração, porque ia ficar feio, né? Ele deitar no chão e se estribuchar todo. Mas a configuração foi mudada, mas não a atitude. A atitude é infantil. Então, se não é do jeito que eu quero, não vai ser de jeito nenhum, né? Isso se chama pirraça, né? A gente entende que essa é uma atitude infantil em um adulto, né? Ou seja, é a criança gritando ali o tempo todo. Ou seja, a criança, nós somos traumatizados o tempo todo. Vou dar um exemplo simples. Um bebê, a mãe cuida muito bem do bebê e tal, mas só que a mãe foi tomar banho. E aí o bebê, ele não distingue que ele é separado da mãe. Para um bebê, ele e a mãe é a mesma coisa. Porque ele chora e vem uma chupeta, vem um carinho, vem um afago, vem o peito, vem o calor, vem o cheiro da mãe. Então, todas as vezes que ele chora, aparece alguém que ele não sabe distinguir se é ele ou se é outra pessoa. Mas aí a mãe foi tomar um banho. E essa criança chorou e a mãe não escutou, porque o chuveiro está com problema, está com um barulho grande, e ela não escutou esse bebê chorar. E ali ele se sente, ali ele entra em desespero, porque não apareceu ninguém. Ele chorou e aquele afago não apareceu. É um trauma. Sim. Ali ele foi traumatizado. E ali também ele gerou uma dor, né? Sim. Naquele instante para ele. E ele desenvolve ali um mecanismo de defesa, que por ser um bebê, sem recurso de consciência, vai ser um mecanismo de defesa disfuncional. Por exemplo, todas as vezes que ele quiser chorar, não tem ninguém para me ouvir, ele para simplesmente de chorar, ele nunca vai reclamar de nada, tudo para ele está muito bom. Você já viu? Você conhece alguém assim? Que tudo para ele está muito bom, mas o rosto dele diz, não estou satisfeito, porque o corpo fala... Né? Então tá, isso. Essa criança, na nossa fase, na nossa infância, nós vamos sofrendo traumas e todos nós sofremos muitos traumas, né? Agora, quando isso é forte, quando isso impacta, a gente leva isso para o mundo adulto,
né? E aí é a criança interior ferida. Como que eu posso, então, identificar que a minha criança está ferida? Vou fazer assim. Já adiantou a minha pergunta, é muito bom isso aí. Sim, todas as vezes que eu sinto desconforto com alguma situação, desconforto com alguma autoridade, sabe quando chega uma pessoa e assim ela não falou nada demais, mas é como se aquela pessoa, você sente medo daquela pessoa. Sabe, sem ela ter feito nada. Então, assim, como assim? Da onde? Do quê? É a criança, né? É a criança interior, né? Se manifestando. Porque a criança, até 5 anos você está desenvolvendo mecanismos de defesa, aí você faz 6, 7, 8. Mas a criança de 5 anos que desenvolveu alguns mecanismos de defesa disfuncionais, por ser uma criança, claro, ela continua viva ali dentro. Então, o que é necessário fazer? A gente acolhe essa criança, calma. Você agora é adulto, responsável pela sua vida. Então, assim, para os nossos ouvintes ter um entendimento bem apurado. Sim. Eu sou um adulto, as minhas emoções são infantis, seria isso? Isso. É tipo, tem uma música que ela é bem emblemática, sabe? Aquela música que diz assim, como que é a música? Lembra? Tentei aqui, mas não consegui. Mas é assim, é uma música que fala assim, porque eu te amo, você tem que cuidar de mim. Porque eu te amo. Ou seja, eu amo você, mas você tem que fazer o que eu quero. Uma né? manipulação, um controle, uma necessidade na verdade, em excesso. Sim, a verdade é um amor infantil. É um amor onde você espera que o outro faça aquilo que você tem que fazer por você. Que é cuidar de você. E eu tenho um exemplo disso, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu tenho uma netinha e quando o pai dela chega em casa, que ele vai dar benção, ela corre e abraça ele é meu papai. E aí eu, já sabendo do que se trata, eu fico ali discutindo, brincando, né? Mas ele também é meu filho. E ela, não, mas ele é meu papai. E ela quer atenção só pra ela. Você está falando deste amor, né? Esse um amor infantil. Uma cobrança infantil. Por exemplo, quando uma pessoa precisa de muito reconhecimento, o tempo todo ela precisa de reconhecimento. Meu chefe não me reconhece. A primeira pessoa que tem que te reconhecer é você mesmo. Se você não se reconhece, não espere que o outro faça. Todo excesso tem essa falta, né? Sim. Quando você fala de mecanismo de defesa, nós estamos aqui diante de um público bem vasto, né? E alguns podem não ter entendimento do que vem a ser esse mecanismo de defesa. Você enfatizou bastante isso, às vezes eu falo disso aqui também. A nossa produtora hoje não está falando nada, mas ela sempre pergunta, e esse termo? Então hoje eu estou aqui te entrevistando, e esse termo? Mecanismo de defesa, o que vem a ser? Mecanismo de defesa é como eu reajo diante das adversidades que vêm, que estão na minha estrada, que estão no caminho que eu estou percorrendo. Por exemplo, quando alguém discorda da minha opinião, qual é o meu mecanismo de defesa? Ficar birrado, emburrado, de bico? Não concordo com você e pronto. Não. Isso quem faz é uma criança, né? A sua netinha, não, ele é meu pai, né? Ela não vai aceitar o que você está falando. Não vai aceitar compartilhar o pai. Não, de forma alguma. Então, assim, quando um adulto faz isso, é uma criança ferida, é o infantil falando mais do que o adulto. O adulto, ele se comporta como adulto. Ok, essa é a minha opinião, a sua pode ser divergente da minha e tá tudo bem, né? Agora, quando você não consegue, ou às vezes até fala que está tudo bem, mas não sente que de fato está tudo bem. Imediatamente muda o semblante, sim, muda e o comportamento. Exato. Nunca mais vai na igreja, nunca mais conversa mais, não fala mais com aquela pessoa, né? E aí a gente vê exemplos de adultos, não, se você é minha amiga, então você não vai conversar com a fulana, porque a fulana é minha inimiga. Quem faz isso? Crianças fazem isso. É uma relação obsessiva, é uma relação de dependência, né?
Sim, total. Você só pode ser minha amiga, não vai ser amiga da produtora. Não, se você é minha amiga, você não pode ser amiga da produtora, porque vocês vão se juntar para falar mal de mim. E você que está nos assistindo. Isso, aí, já ia dizer que a produtora não fala nada, eu já ia falar para ela, para falar pro pessoal que tá aí na. Está identificando, pode deixar um comentário aí com a gente, né? Talvez uma pergunta, se der tempo a gente responde, senão a gente pode voltar outra vez. Sim. Olha o convite, já está sendo feito aqui. Então, tem bastante gente aqui já conosco. Vocês estão em choque, gente, igual eu estou aqui quase assim para ter um treco. É profundo esse negócio. Então, estamos aqui, nossa pastora Andréa, Mila, Manuel Viana, Ruth Luiz, Marli Souza, Gilberto Gomes, Luciana Alves, Ivone Alencar, deve ser seu parente, né? Sim, irmã. E quando a criança parece ter um adulto dentro dele, um adulto maduro que fique claro, né? Eita, ela tá aqui falando quando é o contrário, né? Ellen, Rayane, e você que tá aí, tá chegando agora, esse assunto tá fazendo sentido para você, e esteja interagindo conosco e compartilha com alguém, e vamos que vamos. Então, esse negócio de criança interior, ele é real, né? É real, e quando essa criança... Eu tenho sempre uma curiosidade, como nós estamos aqui agora nesse linguajar, talvez você me esclareça. Você foi muito enfática em falar que todos nós na fase da infância passamos por traumas. Isso é fato. Eu acredito que só de sair do ventre já é um trauma, né? Já é o primeiro. Tá ali no aconchego, no quentinho e tá. Nasceu. A primeira coisa que recebe é um tapinha para dar um choro. Se não chorar primeiro. Se não chorar, então o que acontece? Tudo isso já vai gerando esses traumas. E o que acontece quando tem um indivíduo que essa criança interior é tão latente que eu acredito que se ela não for acessada nunca, ela nunca vai conseguir ser feliz em relações amorosas, interpessoais, minha concepção. Sim. Só que tem outros, você foi enfática em dizer que todos nós passamos, e eu concordo, em número general, que passa também pelos mesmos traumas, porém, vou usar um termo bem popular, vida que segue. O que acontece? Como eu disse, não existe determinismo, né? Sim. Nós sofremos traumas muito parecidos e reagimos de formas diferentes. Né? Não existe assim um determinismo. Todo mundo que chorar porque a mãe estava tomando banho vai parar de chorar porque chorar não funciona. Não é assim, tem gente que chora ainda mais e mais alto. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. Né? Então, assim, não existe um determinismo. Agora, a questão é, se a pessoa não reconhece que ela está sofrendo e que esse sofrimento existe solução para ele, ela não vai procurar ajuda. Ou se ela acha também que está certa e que o mundo inteiro está errado, ela também não vai procurar ajuda. Sim. Como eu falei no início... São os mecanismos de defesa. Eu acho que ninguém nasceria se a barriga continuasse crescendo. Né? A pessoa nasce porque a barriga para de crescer, ele continua crescendo, ele entra em sofrimento e não, aqui não me cabe mais, Sim. Eu não consigo mais me mexer, então vou ter que sair, escapole pela vida. E assim também funciona na vida do sujeito adulto, né? Ele está em sofrimento ou ele vai buscar, ele precisa de ajuda. E às vezes ele procura isso numa igreja, às vezes ele procura isso em um amigo, às vezes ele procura no CVV, não importa. No vício? Até no vício. Sim. No vício eu já colocaria de uma outra forma, né? Que fuga? Porque, na verdade, é assim, tudo que é muito oral, né? Uhum. Tudo que é pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que fala muito, tudo isso fala de um trauma na infância que tem a ver com oralidade, que tem a ver com amamentação, como que era essa amamentação, tinha afeto, não tinha afeto, ou era aquela criança que mamava sozinha com uma madeira lá no berço. E aí a pessoa fica buscando afeto. Quando a pessoa não tem o afeto em si mesmo, ele vai buscar fora. Ele vai encontrar
Nunca. Os pais não foram suficientes, seu cônjuge não é suficiente, o pastor não é suficiente. Já viu aquela pessoa que fica pulando o tempo todo? A igreja não é boa, a escola não é boa, a minha vizinhança não é boa, então vou mudar de lugar. E essa pessoa nunca vai ser suficiente. Ou ela cai na real um momento, não, eu estou interpretando alguma coisa errada, porque não é possível o mundo inteiro estar errado. Né? Tem alguma coisa que eu não estou percebendo. Preciso de ajuda. Geralmente, Nilvani, essa ficha demora a cair, né? Infelizmente. Todo mundo, né? Eu costumo até brincar. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, todo mundo implica comigo, doutora. A barriga precisa parar de crescer. O sofrimento precisa ser maior do que a vivência que ele está tendo, né? Para ele conseguir ir para esse lugar. Outras pessoas não. Outras pessoas já percebem, não, olha, isso não está certo. E aí eu estou errando, não sei aonde, preciso de ajuda. Porque, olha só, visão... O autoconhecimento entra aí isso. Também, né? Aliás, sem autoconhecimento, impossível a evolução. Né? Impossível. Porque assim, o que é o autoconhecimento? A visão que eu tenho de mim mesmo. Como assim? Se eu tô aqui embaixo e eu tô observando um certo ponto perto de mim, eu tenho uma visão. Se eu tô no primeiro andar e eu observo esse mesmo ponto, eu tenho uma visão jamais de janela, né? ampla. Né? E conforme eu vou subindo na questão de autoconhecimento, a minha visão vai ampliando e eu vou conhecendo os meus limites, eu posso acolher a minha criança e, de repente, ter uma vida mais funcional, ter atitudes mais funcionais e sofrer menos. Você vai parar de sofrer quando? Nunca, amado. Nunca. Assim, o sofrimento Enquanto estiver vivo, vai ter uma demanda, né? Inerente. Não saber lidar com isso que vai fazer a diferença. Constitui. Não é? E é o processo da evolução, né? Sem o atrito, sem o confronto, você não vai para lugar nenhum. Você fica ali que tá tudo bom, tá tudo ótimo. Então já fica uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Se você é do tipo que diz, eu sou assim mesmo, ninguém presta. Não, porque tem inveja de mim. São falas que são bem... Todos me rejeitam. Exatamente. Então essas coisas a gente precisa ficar alerta. E eu gosto sempre de ressaltar porque, assim, às vezes eu tenho um problema no meu sistema respiratório, dá uma febre. Então aí eu fico preocupado com aquela febre, eu corro para ver o que está acontecendo. Então, às vezes, por uma falta de conhecimento ou de autoconhecimento, esses sintomas, eles acontecem, ou seja, esses reflexos, eles acontecem todos os dias. Por que eu não dou certo em nenhuma empresa? Por que eu não dou certo em nenhum casamento? Por que nenhum amigo meu presta? Então, é como uma febre. Então, é uma luzinha que está acendendo e apagando. Que negócio é esse? Ninguém presta, ninguém presta, só eu que sou maravilhosa, maravilhosa. Então, poderia ser a febre trazendo para o quesito as minhas emoções. Tá faltando um equilíbrio. Tá faltando um olhar mais minucioso para as minhas emoções ou para a minha história, não é verdade? E aí entra outra questão que é a vitimização, né? Sim. Eu sou tão bonzinho, boazinha, que todo mundo me quer o mal. Então, eu fico aqui no meu lugar de vítima. De vítima, porque quem é vítima não se responsabiliza por nada, não é? Sim, porque eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nada e todo mundo é mal. Então, são dicas para que a gente tenha uma atenção maior com a saúde mental. Sim. Porque o excesso disso daí vai desencadeando muitas coisas, vai canalizando para muitas outras partes e não é saudável. Ok. Assim, tem cura para essa criança? Claro. Cortei, né? Cortei. Mas assim, você completa aí com o que você ia falar. Sem desmerecer a pessoa que está no lugar de vítima. A gente entende que, dependendo da história, da dinâmica familiar dessa pessoa, assim, foram tantas dores, foram tantos traumas. Pode ser um mecanismo, Nilvani? Sim, com certeza. Um mecanismo de defesa. Ela vai indo para lugares que leva ela a ser como ela é hoje, e talvez ela esteja nesse lugar de vítima pelas vivências, pelas dores, pelos traumas. Então, assim, a terapia ela vai funcionar como? Não é chegar e... Não, você
Porque você não se responsabiliza por aquilo que Sim. acontece. Não é assim, tá? A gente vai trabalhar com o sistema. Justifica muitas coisas? Não, mas explica. Muitas coisas a gente consegue Leva uma explicar tomada de consciência? pelo sistema. Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma lealdade tão forte com o sistema. Se o sistema tem a dinâmica de vítima, eu também sou vítima. Porque esse é o modelo, na comportamental, é o modelo de aprendizagem, né? Na sistêmica, não é o modelo, é a lealdade, né, aos pais. Então, Trocando de forma bem simples, eu aprendi com os meus pais, meus Sim. pais eram assim, meus avós eram assim, então eu vou continuar vai continuar sendo assim. como se fosse uma cultura familiar. Isso, mas sem uma consciência de que fato aquilo ali é uma cultura, né? A pessoa até quer ser diferente dos pais, sofre com a dinâmica dos pais, mas ele não aprendeu a ser diferente. Então a terapia ela vai funcionar no sentido de que é uma nova lente nos teus olhos, sabe? Sem borrões, sem vitimismo. E a gente traz você para ser autor da sua história, para reescrever, porque assim, você foi vítima até aqui, mas a partir daqui não, a partir daqui você toma a sua vida nas tuas mãos, né? As minhas escolhas vão me levar para o lugar que eu quero ir. Então é você ter um objetivo, traçar metas e cumprindo cada uma delas, né? E isso é um processo. Não é uma sessão que vai estar tudo certo. Eu acredito assim que muita coisa vai estar esclarecido, mas é um processo, né? É uma construção de um novo eu, né? Ou uma reconstrução, né? Sim. Uma reconstrução. Verdade. Né? Diante Sim. da tomada de consciência. Sim, é isso. Então trabalhar com essa criança é possível sim. Sim, com certeza. A gente vai no local, a gente identifica qual que é o trauma, né? Por exemplo, um trauma de rejeição. A dor da pessoa é ser rejeitado, né? Ele se sente rejeitado na escola, se sente rejeitado no trabalho, ninguém reconhece ele. A gente vai trabalhar onde? A gente vai trabalhar lá na infância, né? Quem te rejeitou? Né? Às vezes chega pacientes, né, na minha experiência de clínica, às vezes chega um paciente dizendo assim, olha, eu vejo as pessoas falando de mim. Aí eu falando o quê? Falando que eu sou feia, que eu sou esquisita. E aí a gente vai conversar com a pessoa, aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, você acha o que de você? E aí a pessoa se vê, não, quem me acha esquisita sou eu. As pessoas me veem como eu me vejo, né? Sim, na verdade não são as pessoas que te veem, é você que se vê dessa forma, né? E aí abrir é igual, gente, alguém que tem um problema de miopia e coloca um óculos para a miopia. Nossa, estou enxergando tudo, né? Ele começa a enxergar e aí para de bater, né, no poste, começa a pegar um caminho mais seguro, né, sem tanto obstáculo e assim a gente vai seguindo, né? Essa tomada de consciência vai fazer toda a diferença, né? Sem ela é impossível trabalhar. Então tudo isso acontece em qual campo? O campo do inconsciente, seria isso? Sim. Nós temos essa memória? Nós temos... Fala um pouquinho mais dessa lealdade aí que você falou. Lealdade familiar? Sim, ao sistema. Olha, eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem prático. Eu vou dar um exemplo. Na minha época de estágio, nós fizemos estágio com crianças. E existem crianças que elas são abusadas, elas são violentadas, elas sofrem todo tipo de abuso dentro das suas casas pelos cuidadores, pelos pais. E essas crianças são tomadas, né, porque o Estado é responsável, quando existe uma denúncia, o Estado vai lá, toma as crianças, né, quando é constatado, né, a veracidade da história. Então a criança é tomada. Ela chega no abrigo, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela quer voltar para esta casa. Ela tem saudade desse pai abusador, dessa mãe violenta, né? E a criança, por quê? Porque o amor da criança é um amor cego, né? Ela não tem uma clareza, né? Ela tem um amor cego. Não tem maturidade, né, não, de discernir? Consciência nenhuma sobre, de fato, as implicações que envolve cada dinâmica que ela está vivendo.
Ela não tem essa consciência. Então, ela chega ali e ela começa a chorar desesperadamente para voltar para aquele lar em que a gente entende que não é o melhor lugar para ela estar. Isso fala de quê? Fala de amor cego. E muitas vezes a pessoa se torna um adulto e já viu aquela história que a mulher apanha e aí ela sai de casa porque está apanhando, está no calor, mas daqui a pouco ela volta. O que é isso? É um amor cego. É um amor cego, né? Ela não se percebe dentro do abuso e ela fica satisfeita apenas com as migalhas. Não, ele vai mudar. Eu não estou dizendo que alguém não é capaz de mudar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como uma pessoa se vê dentro de uma relação abusiva. Inclusive, nós falamos aqui 2 semanas, né? E eu fui questionada na rua. Mas por que as pessoas não conseguem entender que ela está sendo maltratada? Eis a resposta. Se tem alguém aqui que me perguntou lealdade, na rua, é justamente essa lealdade que ela está falando. Lealdade à Ou família. Modelo, né? Lealdade à família. Na verdade, a gente vai desenvolvendo não só mecanismos de defesa, mas também gostos, né? Uma pessoa que é masoquista, que infelizmente ela não consegue entender o porquê, mas ela só sente prazer na dor. Né? Teve uma origem, né? Tem uma origem. Aonde que é essa origem, né? Aí precisa ser investigado. Deixa eu fazer uma pergunta, para tirar uma dúvida. Tire. Eu tive uma amiga, há um tempo, que ela viveu uma relação de adultério, largou o esposo e foi viver com o amante. E enquanto ela ainda era amante, ela era a princesa. Quando ela se tornou, mudou as versões, primeira noite que ela dormiu como mulher original, ela levou a surra e quase morreu. E daí foram anos de peia. E aí é onde vem a minha pergunta sobre essa questão. Seria lealdade? Porque o que ela respondia para nós era que ela merecia aquilo. Ela se a culpa dela de ter entrado... Eu saí da minha casa, eu deixei meus filhos... Então Nossa. eu mereço viver isso que eu estou vivendo. Olha que triste. E ela viveu uma vida de tortura durante mais de 15 anos. Ela perdeu filhos de aborto deles. Não, a situação foi horrenda. Terrível. E assim, quase chegar à morte. Hoje, graças a Deus, depois de anos, ela conseguiu se libertar, ou da culpa, sei lá o nome. Ela espiou a culpa. De lealdade, aí isso me veio à memória. Eu falei, porque era muito assim, ela era... agarrava naquilo, eu falei, gente... E aí veio a pergunta que a pessoa fez pra psicóloga Marlúcia. Como é que ela não sai? Não percebe, não sai, não se solta, não vai embora, entendeu? É de uma crueldade muito grande, eu escuto bastante isso, infelizmente, mas é de uma crueldade quando alguém chega e fala assim, ela apanha porque gosta. Gente, ninguém apanha porque gosta. Ninguém apanha porque gosta. Existe uma explicação para essa pessoa viver essa dinâmica. Por exemplo, a tua amiga, eu não conheço ela, não sei como é que era a dinâmica dela, mas de uma coisa eu tenho certeza. Por ela ter abandonado o esposo e os filhos e ter ido para uma relação extraconjugal, ela devia ter valores cristãos. E aí, isso é uma culpa enorme. Como que ela espiou essa culpa? Aguentando ataque. Eu vou espiar, né? Eu vou espiar a minha culpa, porque a culpa era tão maior que a dor da surra que ela levava, era tão maior que ela ficou ali debaixo daquele jugo, espiando a culpa dela. O que seria saudável, né? Poxa, eu errei, mas eu posso mudar a minha vida, eu posso fazer escolhas diferentes. Escrever minha história. Posso fazer uma escolha diferente, ok. Eu dei uma escorregada, assim, uma escorregada grande, né? Eu dei uma escorregada, não foi legal, assim, quebrei a cara, de repente perdi um lá que eu era feliz e não sabia, mas eu não vou viver debaixo disso, né? Eu não conheço a história dela, mas provavelmente, além de espiar a culpa, existe uma lealdade familiar. Talvez tinha um pai abusivo, ou o cuidador era abusivo, não sei, pode ser tantas coisas, né? O ser humano é uma coisa tão complexa, né? Porque a gente pega o mesmo fato e interpreta de tantas formas diferentes. Por que isso? Porque cada família é um sistema, né? E cada sistema tem suas formas de funcionar.
E aí Sim. vai das dinâmicas, como Exatamente. funciona. O que para um é o chamado normal, para o outro é absurdo. Sim, E se tiver dentro desse perfil de lealdade, sim. e aí dentro do relacionamento abusivo, as pessoas que se submetem a um relacionamento abusivo tem muito a ver com essa criança machucada, né? Com certeza. Porque, Ferida, que são os dependentes emocionais. sim, só existe um abusador porque alguém se deixa abusar. Não existe nenhum abusador se alguém não se E deixar na abusar. maioria dos casos, esse alguém que se deixa abusar não tem consciência. Não, é a criança. É a criança. Porque a criança não põe limite na relação. A criança não vira para a mãe e fala assim, olha, você não me bata. Ela não fala isso. E do contrário, ela escuta o quê? Mamãe tá fazendo isso porque Olha, porque te ama. Você está apanhando porque você causou toda essa situação. Entendeu? Então, assim, essa criança, ela cresce, casa com o marido abusador, que bate, e a culpa é sua. Eu não ia te bater, mas você me deixou nervoso. Ou seja, o que ela Você que provoca isso. O que está perpetuando aí? Lealdade familiar. Eu era abusada, isso é sinônimo de amor, então eu vou continuar amando. O modelo que assistiu toda a vida. Sim. Gente, o papo tá assim, meu Deus. Esclarecedor. É muito. Jesus amado. Mas nós estamos caminhando pro fim. Já? Já! Mas eu preciso falar uma coisa. Aí eu quero que vocês deixem aí os contatos, aonde encontrar vocês, né? Sim. Para o pessoal tem procurado aonde encontrá-las, né? Aonde está o Evoluir, aonde está a New Ani, né? Para que a gente possa, para que o pessoal possa encontrar vocês. Pode ficar à vontade. Em São Sebastião se trabalha com abordagem sistêmica, constelação familiar. Você não precisa sair da nossa cidade, né, Giovanni? Para fazer constelação familiar. Constelação familiar não tem a ver com esoterismo, não tem a ver com... Ótimo, né? é isso. Porque muitos cristãos me perguntam isso, né? Mas não tem a ver com... Não, como nós falamos no início, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta dentro da abordagem sistêmica, que é uma das vertentes dentro da psicologia. Então, em São Sebastião tem o nosso consultório Evoluir. Qual é o seu contato mesmo? Era isso que você queria falar? Explica aí se é ou se não é. O contato é 984-19-3749. Né? O consultório, a apóstola já falou, que é o consultório Evoluir. E o que eu queria de fato falar é que constelação familiar nada tem a ver com esoterismo. Mas constelação, só que religião é constituinte do ser. Para onde eu for, eu levo minhas crenças e valores. Então, dentro da constelação, eu trabalho com as minhas crenças e os meus valores. Se eu sou uma pessoa esotérica, vou levar o esoterismo. Se eu sou uma pessoa cristã, vou levar o cristianismo. É isso. Você falou assim de forma bem rápida o seu número, mas fala novamente para nós aí. 98419-3749. E onde é que fica o consultório Evoluir? São Sebastião. Onde é que fica? São Sebastião. São Sebastião, em frente à Tesoura de Ouro, atrás do Campo Central. Em cima da Clínica Reviver, a gente vai fazendo propaganda dos outros também, né? Isso aí. Mas é para ficar bem para chegar bem fácil. No nosso interfone é 202, em cima da Clínica Reviver. Primeiro andar, né? Primeiro andar. Bem aqui pertinho, bem no centro, tá bem pertinho daqui também. Nós encontramos lá para trabalhar com sistêmica familiar, fazer constelação familiar, cuidar das raízes, cuidar de casais, cuidar de crianças. Nossa doutora Priscila também não está aqui ainda, mas não está aqui agora, mas nós atendemos também crianças e adolescentes com a doutora Priscila, a especialidade dela. E estamos aí contribuindo, Se colaborando. tipo, tem uma empresa, preciso de palestrantes na área. É só entrar em contato, né? Vocês também vão também. Já está até acontecendo, eu já faço Sim. assistência aqui a duas, nós fazemos assistência a 3 instituições, né? Uma empresa, já estou dando assistência, aí tem o projeto Garatuja, na pessoa da doutora Priscila, que faz assistência, e o projeto Concreta. E agora nós vamos estar também assistindo uma escola aqui em São Sebastião,
Vamos estar dando assistência como consultório, com palestras, acolhendo alguns que os pais chegarem lá no nosso consultório. Nós não podemos entrar na escola assim, né? Mas nós podemos palestrar e os alunos que puderem chegar no nosso consultório vão ser assistidos. E eu acredito que é isso aí, né? A nossa colaboração com a cidade, com a nossa cidade de São Sebastião. Um assunto assim muito pertinente, muito necessário, falar sobre constelação familiar nessa noite. Já fica aqui um convite aberto, né? Para a nossa doutora Nilvani. Para o consultório evoluir, a nossa aliança do desconto ainda está valendo? Nossa aliança do valor social. Valor social. Os que chegarem com a indicação do Movimento São Sebastião, que nós temos a aliança, é lógico que nós vamos estar acolhendo. E vocês vão passar por uma... Não é só chegar lá, você tá com o bolso cheio de dinheiro, não. Você vai passar por uma... Como é que chama? Numa vistoria, se você realmente precisa. Os que forem indicados daqui, Isso, né? isso. Já vão assim com essa indicação. E a gente vai estar abraçando, sim, esse paciente, com certeza. Isso aí. Ok? E nós também podemos encontrar a nossa doutora na igreja. IAP. Eu atendo lá às terças-feiras à tarde. Fica onde? Serviço social, eu não sei o endereço. É perto do... Associação Comercial. Assim, Na esquina né? ali da Associação Comercial. Isso, exatamente. Perto da União do Morro da Cruz. Exatamente. Não, Morro Azul, perdão. Morro Azul. E assim, você que é ouvinte do nosso podcast, do Movimento São Sebastião, aqui você encontra o contato de todas as psicólogas. No Centro Apostólico Filadélfia, bem no centro ali. Nós estamos ali para assistir também a sociedade e dar suporte para aqueles necessários, né? Tanto religioso quanto psicológico e por aí vai. Não é verdade? Isso. E nós chegamos ao fim. O papo hoje foi tão gostoso, fica bem gostoso quando vem um convidado. Acho que eu vou pensar mais nisso. Então, hoje passou muito rápido. Chegamos ao final. Nós agradecemos muito. Tem uma turma boa aqui. Parabenizando aqui a irmã, ó, muito bem, muito bom mesmo, bate-papo hoje. Muito obrigada por você que ficou aqui conosco. Até nosso próximo ID Podcast, que ainda esse mês tem um. Tem uma semana, tem mais de um? Fica à vontade. Olha aí. É a doutora que diz, ela que diz em quantas sessões teremos aqui de norteamento aqui, pra, como é que de esclarecimento. De esclarecimento. Cunho esclarecedor, informativo, né? Com informativo. Então, estamos aqui para servir a nossa comunidade. Por hoje é só, fiquem com Deus, um beijo no coração. Muito obrigada a você que nos assistiu até então. Beijos.